Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um programa Palavra Viva, hoje dia 29/9/2021, estamos mais uma vez iniciando o programa Palavra Viva pela Rádio Paz do Vale 95.1, bem como também pelo meu canal no YouTube, Miqueias Alves, você pode acessar e se inscrever. Estamos também dando seguimento à nossa série de exposições falando sobre o fruto do Espírito. E hoje nós iremos falar sobre a mansidão, o nosso penúltimo gomo do fruto do Espírito. Então não saiam daí que o nosso programa está imperdível. Agora, pela Rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Graças a Deus. E eu quero aproveitar aqui hoje também para fazer um convite especial para você que nos ouve, principalmente você que é de Pindamonhangaba ou da região e gostaria de participar conosco do nosso curso de capacitação para discipuladores ou para discipulado, que acontece toda quinta-feira na nossa igreja. E nós iremos iniciar amanhã falando agora um pouco sobre o Novo Testamento. E eu quero convidar você que nos ouve, que nos acompanha, para estar juntamente com a gente na Assembleia de Deus Ministério Belém, na congregação do Vila Rica. Nosso endereço é Avenida Abel Correia Guimarães, 1332, Vila Rica, Pindamonhangaba, São Paulo. Avenida Abel Correia Guimarães, 1332, Vila Rica, Pindamonhangaba, São Paulo. Você pode participar conosco, será uma bênção. E domingo também quero já aproveitar e convidar você para participar do nosso culto, o Culto do Amigo, em que eu estarei ministrando a palavra de Deus, e também a minha irmã Midia Alves estará louvando ao Senhor, e você pode ir lá cooperar com a gente, será uma bênção. Mas você também pode participar do nosso programa enviando a sua mensagem no WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Mande a sua mensagem, mande o seu pedido de oração, a sua participação. Eu quero muito te conhecer, saber de onde você fala, para que nós possamos aqui nos alegrar juntos. Mas vamos ouvir os nossos patrocinadores então, e nós voltamos já já falando sobre a mansidão. A mansidão. Você é uma pessoa mansa? Nós vamos descobrir hoje. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300.
Tratar com Cláudio Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Agradecemos aqui também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Vamos então partir para a exposição da Palavra de Deus hoje. O nosso penúltimo gomo aí do fruto do Espírito, falando sobre a mansidão. A mansidão. E para isso eu quero ler com vocês novamente o texto de Gálatas, capítulo 5, e os versos 22 e 23. Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23, que está embasado a nossa série de exposições aqui. Diz assim o texto: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Nós já falamos aqui, você que vem nos acompanhando desde segunda-feira passada, nós já falamos aqui sobre o amor, nós já falamos aqui sobre o gozo, a alegria, já falamos sobre a paz, já falamos sobre a longanimidade ou paciência, já falamos sobre a benignidade, já falamos sobre a bondade, já falamos sobre a fé ou fidelidade, e hoje nós iremos falar sobre a mansidão. Sobre a mansidão. E é interessante pensar sobre esse assunto porque quando você vai procurar o sentido de mansidão nesse texto, tem muito a ver como um animal adestrado ou um animal domesticado. Na ideia central aqui do assunto, ser manso tem muito a ver como esse animal que é o que? Adestrado, esse animal que é domesticado. Porque você sabe que os animais, na sua grande maioria, estão sempre em alerta, sempre em defesa, preocupados com a sobrevivência. Mas um animal adestrado, um animal domesticado, ele não tem esse senso de sobrevivência tão grande, tão aflorado como os animais domesticáveis. Porque os animais domesticáveis são mais dependentes do seu adestrador, são mais dependentes daquele que o cuida. Se você tem aí um animal doméstico na sua casa, um cachorro, um gato, você sabe muito bem do que eu estou falando. Eles possuem uma dependência muito grande do seu dono. E aqui é essa ideia de mansidão. E existe uma história que ilustra para nós muito bem a ideia da mansidão. De tantas coisas que nós poderíamos falar sobre a mansidão, porque esse é um tema, é um assunto que quando você vai meditar na palavra de Deus, estudar na palavra de Deus, fica até difícil de nós selecionarmos certos textos nas escrituras para falar dele, por conta da sua amplitude, por conta da sua exaustividade, quando você vai pesquisar, quando você vai estudar. Mas conta-se uma história que o vizinho da direita brigou com o vizinho da esquerda.
E aí o vizinho do meio, o pivô da história, teve que equilibrar essa balança. Teve que ser o mediador. Não estava envolvido com a história, mas ficou no meio dessa briga. E aí veio o vizinho da direita, falando mal do vizinho da esquerda, pro vizinho do meio. E começou a falar, não, esse cara fez isso pra mim, fez aquilo, toda aquela história. E aí o vizinho do meio parou, ouviu, balançou com a cabeça, concordando, verdade, e não sei o quê. E aí o cara foi embora. O vizinho da direita foi embora. Daqui a pouco veio o vizinho da esquerda, falando mal do vizinho da direita para o vizinho do meio novamente. E o vizinho parou, ouviu, concordou com a cabeça, falou assim, é verdade, não é mesmo? E tal, e muito bem. Daqui a pouco veio o quê? A esposa do vizinho do meio falou assim, não, mas não é possível. Achando ruim com ele, brigando com ele, falou assim, olha, veio o cara da direita, você concordou, veio o cara da esquerda, você concordou. Você não passa de um hipócrita, você não passa de um cara que não tem opinião nenhuma, que não tem posicionamento nenhum. Do que ele olhou para a esposa dele e falou, e não é que é verdade? E não é que você tem razão? E aí você vê na atitude desse homem que ele é alguém imperturbável. Ele tomou a posição de quê? De ser o neutro em toda essa situação. Ele é aquele cara pacífico que ouve atentamente, que balança a cabeça, que não emite opiniões, que não entra na briga de ninguém. E esse é o tipo de pessoa que apresenta atributos de mansidão. É fato que não estamos dizendo que a omissão deve ser o comportamento do manso, porque existem guerras que nós precisamos entrar, mas existem guerras que nós podemos simplesmente nos ausentar. Porque existem lutas e batalhas que nós devemos lutar, mas existem lutas que nós devemos simplesmente nem fazer parte, passar de largo, fingir que não é com a gente. Porque existem muitas coisas que somente servem para tirar de fato a nossa paz, para tirar a nossa alegria, para tirar o nosso foco. E se a gente for querer arrumar briga com qualquer coisa que surgir no nosso dia a dia, na nossa vida, aí nós seremos uma pessoa que perturbada. Isso vai ser o que é algo negativo para nós. Temos que saber que tipo de realidade, que tipo de guerra nós devemos lutar e que tipo de guerra nós simplesmente devemos nos declarar como neutros ou até perdedores na perspectiva de alguns. Mas essa história ilustra muito bem o comportamento de alguém que é manso. Mas eu quero aqui dividir a minha fala em dois aspectos, ou em duas perguntas centrais. Porque de tudo que eu poderia aqui falar, eu quero me concentrar primeiro nos aspectos negativos e depois nos aspectos positivos. E a primeira pergunta é: quais são os combustíveis da falta de mansidão? Quais são os combustíveis da falta de mansidão? O que leva uma pessoa a ser irada, a não ser manso? Vamos então achar aí algumas respostas para isso. Em primeiro lugar, o orgulho. O orgulho. E eu quero ler com vocês o texto de Mateus capítulo 15, que nos dá aqui um norte acerca disso. Que o orgulho é considerado o pai de todos os pecados e fonte de muitos problemas na humanidade, do ser humano. Observe aí comigo Mateus capítulo 15, verso 10, 11, 17 a 19. Diz assim: E chamando a si a multidão, disse-lhe: Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Verso 17: Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem.
Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Olha também o que diz lá o livro do profeta Jeremias, capítulo 17. Livro do profeta Jeremias, capítulo 17, verso 5 e depois o verso 9 e 10. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Verso 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso quem o conhecerá. Eu, o Senhor, esquadrilho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Ainda deixa eu completar esse raciocínio com Provérbios, capítulo 6. Provérbios, capítulo 6, verso 16 a 19, que diz assim: e estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Perceba que todos esses males são causados, são originados por conta do orgulho. O que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. É a fonte do seu coração perverso, do seu coração pecaminoso, do seu coração distante de Deus. E Deus o que? Abomina. Deus abomina o coração orgulhoso. O orgulho separa o homem de Deus. O orgulho traz dissensão. Pessoas orgulhosas não conseguem o que? Viver em harmonia com ninguém, nem com elas mesmas, nem com os outros. E isso traz o que? Iras, assassinatos, adultérios, vingança, tantas coisas por causa do orgulho. O orgulho é um grande combustível da falta de quê? Mansidão. Segundo, a ansiedade. Mateus, capítulo de número 6, e versículo de número 25. Diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Você conhece alguém ansioso? Você conhece pessoas ansiosas? Então você já deve saber que pessoas ansiosas têm um poder de tirar a paz, o sossego das pessoas. Elas antecipam, sobretudo, as tragédias. Pessoas ansiosas, na sua maioria, são pessoas o quê? Pessimistas. Elas estão ansiosas e deixam as demais pessoas ansiosas, e com isso tiram a paz das pessoas. Não consegue o quê? Ter o quê? Mansidão no meio dessa brincadeira. Como que vai ser manso se tem o poder de tirar a paz uns dos outros? Porque existe uma linha tênue entre a ansiedade e o neuroticismo. E se você não tomar cuidado, você entra no neuroticismo. Você se torna neura ou neuro. Pessoas neuróticas por não ter o que? Domínio próprio. Por não ter um controle sobre isso. E aí não tem como produzir então aí o fruto, o gomo do fruto do Espírito, chamado que? Mansidão. Terceiro, o estresse. E aí você sabe que se a mãe é a ansiedade, o filho legítimo é o quê? O estresse. Pessoas estressadas. Olha só o que
Jesus diz em Mateus capítulo 11, verso 28 e 29. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Você está estressado? O único jeito de encontrar descanso é em Jesus. E gente estressada não consegue produzir o fruto do Espírito, o gomo do fruto do Espírito chamado mansidão. Por quê? Porque torna tudo que motivo de estresse. E geralmente existem aquelas pessoas que são estressadas, mas não são bravas. E existem aquelas pessoas que são estressadas e bravas ao mesmo tempo. Qualquer coisa tiram elas do quê? Do lugar. Tiram elas do centro. Deixam elas o quê? Fora de si. Pessoas estressadas. O estresse é um dos combustíveis de pessoas que não produzem o quê? O fruto, o gomo do fruto da mansidão. Quarto lugar, a vingança. A vingança. Deixa eu ler aí com você. Romanos, capítulo 12, verso 19 a 21, que dizem assim: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Como é que nós iremos produzir o gomo do fruto do Espírito chamado mansidão se nós somos pessoas vingativas? Porque muitas pessoas sugerem ou acham que a vingança é justiça. Não, a vingança é um desejo carnal de achar ou de querer resolver as coisas pelo poder do seu próprio braço. Geralmente motivada pelo orgulho, pela ansiedade, pelo estresse, tantas coisas. E aí a pessoa quer resolver o mundo com as suas próprias mãos. Vingança. E aí o único jeito de o quê? Ser manso é não deixar ser vencido pelo mal, mas vencer o mal pelo bem. Não ser pessoas o quê? Vingativas. Diante disso, a segunda pergunta, para nortear aqui a nossa exposição, que eu quero fazer é: o que é ser então manso? Ou como ser manso? E eu destaco aqui 3 pontos e concluo com você. Número 1. Imitando a Jesus, que é manso e humilde de coração. Não existe outro ser humano na face da terra que pode nos ensinar a ser manso a não ser Jesus. Jesus nos ensina a ser manso. E a mansidão caminha com a humildade. Nós queremos o que? Ser manso? Humildade, sabedoria, domínio próprio. Tem que imitar Jesus. Porque senão a gente o que? Cria problemas. Não conseguimos produzir o gomo do fruto do Espírito chamado mansidão. Sobretudo nesse tempo de haters, das discussões inúteis nas redes sociais. Na época em que as pessoas são homens e mulheres violentos, mas no mundo o quê? Virtual. No cara a cara, talvez não faria, mas no mundo virtual acho que tudo está liberado. Temos que ser o quê? Mansos. Segundo, ouvindo mais e falando menos. O próprio autor da carta a Tiago diz: seja pronto a ouvir e tardio a falar. Você quer ser manso? Bico fechado,
Boca de siri. Coloca um cadeado nessa boca aí. Porque a qualquer coisa você acha que você tem que resolver falando. Se tudo fosse assim, tão fácil. Se nós pudéssemos resolver todos os nossos problemas discutindo, falando, talvez o mundo seria um mundo melhor. Porque falar é o que a gente mais faz. Mas a gente precisa aprender a ouvir mais e falar menos. Terceiro e último, deixando o Espírito Santo nos adestrar, nos domesticar, dominar a nossa vida, sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, deixar o Espírito Santo de Deus governar a nossa vida. É somente assim que nós seremos o quê? Mansos e humildes. Nós o que iremos parecer mais com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós possamos aprender a ser mansos e aplicar isso na nossa vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Palavra Viva, se Deus assim nos permitir, e dando conclusão falando sobre a temperança, falando sobre o domínio próprio. Então, não percam amanhã às 21 horas aqui na Rádio Paz do Vale, bem como também pelo meu canal no YouTube, Miqueias Alves. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir.